Bem-vindo a Arte ao Artista, sou Patrícia Raposo, começando essa live hoje com a Socorro Calcanini. Ela é cearense, vive na Itália, é artesã, fotógrafa, considera fotógrafa amadora, mas vamos ver o que ela tem ao seu favor, que é a multipluralidade. É uma artista de alma cheia, gente, cheia de criatividade, é inquieta, perfeccionista. O que mais podemos contar sobre ela? E as mãos também, principalmente. É uma pessoa que cria compulsivamente. Vamos aqui conhecer a marca da Maria Cotinella, né? E Socorro Macrimê. Vão demonstrar tudo isso. As suas peças de artesanato de feltro, né? São personalizadas e únicas. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas histórias da Socorro. Ela vai contar muito bem, de uma maneira muito apaixonada e pessoal. Uau! Vai dar certo? Já deu certo. Bom dia pra gente, que aqui 1h da manhã, na Europa. Somos normais? Somos normais? 1h da manhã, a gente fazendo live? Pois é, isso tudo no nosso Brasil, né? Tudo no nosso Brasil. Espero que a gente possa fazer isso, né? A quem estiver aqui para ver. Muito bem, pois vamos começar. O porquê você gosta tanto de história. E outra coisa também é essa definição de artista e artesã, essa ponte que cruza esses dois lados. Queria saber de você um pouquinho da sua história, sabe? Como é que você conheceu a ser reconhecida por essas suas histórias? O que mais que eu gostaria de saber? Tem um pouco a ver com a sua formação de pedagogia? Começa explicando para a gente, para quem não conhece. Então vamos lá, porque a história é grande. Eu me chamo Socorro, né? Acho que a maioria aqui me conhece. Aqui eu uso o sobrenome Calcanini, que é o sobrenome do meu marido, porque aqui eles têm dificuldade de compreender que Socorro é um nome, eles acham que é sobrenome. Aí eu vou ter que explicar, lembrar do pronto-socorro, e aí eles me perguntam o que é que significa, eu digo que significa ajuda, aí dá bullying, né? Além do mais que eles não conseguem pronunciar o meu nome direito, eles me chamam de Socorro. Aí minha irmã, eu disse, não, me chamo de Maria, aí ficou Maria. Aí eu, na vontade de criar uma página para divulgar o meu trabalho, eu ficava pensando nos nomes, possíveis nomes que eu poderia criar na minha página, para colocar na minha página. Aí me veio Cutinella, porque Cutinella aqui é Joaninha, e eu amo Joaninha, né? Aí eu coloquei Cutinella, porque aqui eles amam Joaninha, por sorte, e eles dizem que traz boa sorte, que essas besteiradas que o povo inventa. E aí ficou Maria Cutinella. Mas aí depois que eu criei essa página, meu Deus, tem milhares de Maria Cutinella. Depois você me perguntou sobre a questão das histórias, né? A questão da história na minha vida é uma coisa muito, muito interessante. Eu amo contar história porque vem da minha infância, na verdade, não tem nada a ver com pedagogia, não. A pedagogia foi que se apossou desse meu lado histórico. A minha mãe, na época, eu sou a mais velha de 5 filhos, né? E dos homens e das mulheres, eu sou a mais velha de todos. E aí, na época que eu era criança, eu não sabia ler, minha mãe tinha um cabelo muito longo, aí como uma boa cearense, ela amava deitar na rede. Aí dizia assim, Socorro, penteia meu cabelo é como eu amo que mexa na minha cabeça. Tenho essa coisa da minha mãe. Ela dizia assim, penteia meu cabelo que eu te conto uma história. E minha mãe era uma contadora de história. Minha gente, você não tem noção, não. Era uma contadora de história que eu ficava ali horas e horas, tinha horas que ela dormia, porque relaxava, eu penteando o cabelo, e eu, mãe, aí ela começava a misturar, sabe, as histórias, meio dormindo, meio acordada. Então, eu era assim, alucinada por história, desde pequenininha, por conta da minha mãe. E minha mãe, eu tive a sorte que na época que eu era criança, minha mãe gostava muito de ler. Depois ela perdeu meio que não é a prática, como é que eu posso dizer? O hábito.
Ela perdeu o hábito, porque ela ficou com problema na vista, ela perdeu o hábito. Meus irmãos, eu acho que não tiveram essa sorte de ver. Minha mãe devorava livros. E aí eu tinha essa ânsia de querer ler para poder entender o que é que tinha naqueles livros, por que que ela lia tanto. Eu me lembro que eu pegava gibi da Turma da Mônica, que era o que eu mais gostava, eu tinha coleção. E eu ficava criando as histórias. Eu abria e, de acordo com as imagens dos personagens, eu ficava criando história. Então, essa coisa da história faz parte da minha vida. E aí, quando eu fui trabalhar, fui ser professora, também é uma outra história. Eu queria trabalhar para ter o meu dinheiro, né? Eu só tinha 15 anos, aí tinha uma escola lá em Fortaleza que estava contratando, mas não registrava, e a única coisa que eles perguntavam era a tua idade. Eu disse que tinha 18 e entrei na escola. Eu fui dar aula numa creche lá pública. E aí começou a minha saga. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer nas escolas por onde eu passei, se tiver alguma professora aqui presente, que eu acredito que tenha, eu convidei as minhas colegas professoras, era a parte de musicalização, de contação de história, teatro e dança. Ou seja, a parte artística da coisa. Na verdade, eu acho que eu não gostava de ser professora, não. Eu gostava de ser artista. Eu conheço sua arte, mas fala vamos dizer, a reação da arte quando você cria em você mesma. Patrícia, o que é que eu posso te dizer em relação à arte? Arte na mais pura essência da palavra, sabe? A arte. Eu fui em Paris, e uma das coisas, eu fui no Museu do Louvre, e aqueles quadros eu ficava, meu Deus, como é que alguém com pincel e tinta fez um negócio desse? Você também esteve lá e você deve ter se perguntado a mesma coisa. É impressionante. Então, assim, a arte, eu vejo arte em tudo. Eu sou meio louca. Acho que eu sou muito mal, não. Eu sou meio louca. Um dia desse eu saí com meu marido. Eu saí com meu marido e aí eu vi uma folha no chão. Aí eu disse, olha um beija-flor. Ele, onde é que tu tá vendo um beija-flor? Aí eu disse, tá vendo ali no chão? Aí ele, onde, menina? Aí eu peguei a folha. Ele, meu Deus do céu, não é normal, não. Eu vou te mostrar que é um beija-flor. Aí eu peguei a folha, trouxe pra casa e pintei. Criatura, era um beija-flor. Eu vejo arte em tudo. Às vezes, a arte está tão presente na minha vida, Patrícia, é tão incrível. Esse negócio de fotografia, por exemplo, né? Indo já para... Falando de arte, vamos falar de tudo, então. Essa questão da fotografia. Eu descobri sem querer que eu tenho um dom para fotografia. Deus é muito bom comigo. E aí, eu saio com o celular e passar fotografando. Às vezes, tem coisa que às vezes o povo ri. Porque me vê fotografando, tipo assim, nada a ver. O que essa menina tá fazendo? Aí quando eu vejo, esse caramba, que foto mata. Mas nem eu sabia que eu tinha esse dom. Foi assim, simplesmente por acaso. E eu fotografo e às vezes eu vejo. Um dia desse eu tava falando contigo, né, no telefone. Aí eu disse, olha, Patrícia, um coração aqui no céu. Quem me escuta pensa que eu tô doida. Aí eu, fiz a foto. Cara, era um coração. Outro dia eu estava num bosque aqui não, era um pouco distante, mais ou menos 1 hora daqui com meu marido, um domingo. Aí no meio do bosque, o bosque lindo, eu comecei a fazer foto. Eu fiz uma foto, nem me toquei, eu só olhei para cima, ele saiu caminhando com os amigos e eu com medo de ficar para trás, só olhei para cima e porque as fotos eu olho e digo assim, eu quero aquela imagem ali, e faço. Eu não estudo muito não, nem sei, tu sabe que de vez em quando eu te pergunto sobre a questão de luz e tudo. Aí eu fiz a foto. Depois, assim, quando eu cheguei em casa, que eu olhei assim, meu Deus, um coração. Tinha um coração no meio das árvores. Sim. No dia que você não estuda muito nunca, que você pesquisa muito, estuda muito, e está sempre atenta a investigar novidades. Você falou uma coisa interessante. Você falou uma palavra que realmente tem muito a ver comigo. Inquietação. Eu tenho uma inquietação. Você falou da questão da inquietação, né? Aí eu disse que é uma palavra que me define muito. Eu sou muito inquieta, realmente. E eu sou tão inquieta, que eu não consigo criar
uma peça, a mesma peça 2 vezes, eu não suporto. Não suporto. Uhum. Essa parte do Uhum. artesanato, de criar em série, para mim é meio que me matar. Não aguento isso. E eu não consigo, além de não conseguir criar a mesma peça 2 vezes, trabalhar só com um tipo de material, pela minha inquietação. Aí o que é que acontece? Eu faço feltro. Dizem, quem faz tudo não faz nada. No meu caso, não é muito bem assim, não. Eu procuro fazer tudo da melhor forma possível, o melhor que eu posso. Porém, isso demanda muito material, muito desgaste mental, porque você tem que estar pensando em coisas diferentes sempre. E eu gosto muito que as minhas peças sejam únicas, personalizadas. Eu fiz até um trabalho, 2 trabalhos, né? Aliás, 2 não, eu fiz vários trabalhos para ti. Para o Daniel, aquela Sim, vamos bailarina, mostrar. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque melhor do que falar, quem pode falar melhor sobre a arte em si, o que produzimos, é quem recebeu a arte, né? Da é outra vez eu verdade. falei tanto, mostrei, mas Oh, caiu, meu né, Deus. nessa outra live. Gente, Mas deixa eu dizer, vou soprar o o telefone. diferencial. O pobre. Aqui eu tô escutando um eco, assim, porque tá baixinho, né? Aqui Não, eu dentro, tô dizendo, eu vou soprar o não sei. telefone, o pobre tá quente. Enfim. Bem, Mostra, gente, o trabalho da Socorro é o seguinte, apesar dela estar hoje artesã e ela é uma artista, né? Eu chamei de artista plural porque o artista não tem limites, né? Ele pode criar o que seja, então o artista está nesse olhar que ela falou, que vê as coisas diferentes e busca produção, tem essa inquietação por expressar, e ela está artesã nesse momento que é o que ela encontrou para expressar. Então, quando eu encontrei a Socorro, reencontrei, né? Que não falei que eu fui criada em Fortaleza, encontrei a Socorro em Fortaleza, né? E foi um encontro através da arte também, que na época eu trabalhava com muitos filmes, com anos. películas, enfim. E a Muitos gente, através da amizade também, né? Que reencontramos, né? Que foi contada aqui a Sejane, enfim. E, e nesse reencontro na Europa, eu quero falar sobre isso também, que você me diga o que é que mudou, né? Essa diferença, né? Qual o impacto da Europa versus Brasil. E o que é personalizada por quê? Porque ela queria saber, né, para quem eu quero idealizar como eu posso dizer, essa encomenda que eu estava fazendo, do que ela fazia, que eram bonequinhos de feltro. E aí eu queria para o meu filho, né? Então aí ela fez isso aqui, e foi muito legal, porque eu contei que ele gostava muito de fazenda, dessas coisas assim, e ela foi me perguntando, e super interessante, porque eu não falei detalhes exatamente, e o que ela fez foi exatamente o que ele gosta, né? Assim, ele ficou encantado. Tem cada detalhe aqui, os bonequinhos, né? Tem até filme mostrar porque isso aqui caiu, eu nem consertei mais. Porque eu acho que até quando a gente quebra, né, alguma coisa, quem tem que fazer é o próprio artista, né? Que não foi tão difícil. Então é isso. Em resumo, muito detalhes e você vê a perfeição, né? Que tem um perfeccionismo que conta muito com a sua personalidade. Então, a cada trabalho que um artista faz, você fala que é personalizado, que eu vejo isso, que eu vi isso, né? E além disso, são únicas, porque não se repete mesmo. E aí Não. fiz outras encomendas com ela, etc. A gente ia fazer até um A parceiro com a Gabriela. Gabriela. Baixa, baixa um É. pouquinho. Esse super Gabriela. simples, porque eu expliquei, né? Realmente o Gabriel teve uma história e ela aqui simplificou essa história. Realmente amei mesmo o seu trabalho, Tatu. Obrigada. O seu logotipo também tem muito a ver. Você falou da Joaninha, que eles gostam, etc. Eu quero É, saber o sim. que você gosta. O Fala meu você, logotipo, o que você meu gosta. logotipo foi feito por uma colega de trabalho e professora, a de feltro, né? Ela que criou minha logo e a minha bonequinha, a minha mascote, a Mariazinha, foi pensada e foi realizada toda nos mínimos detalhes para se parecer comigo. Foi feito do jeito que eu gosto, né? Porque eu gosto de detalhe. Como você viu aí, eu gosto de detalhe, eu gosto realmente que as minhas coisas sejam únicas e que a pessoa se sinta representada no trabalho que eu vinha realizar. Então, dentro dessa minha inquietação, eu faço um pouco de biscuit, um pouco de feltro, um pouco Ah, é de boneca de verdade! Tem umas tortas que biscuit. você faz. Gente, é uma coisa mais linda do mundo. Muito Ah, detalhe, muita coisa. aquelas tortas ali é de verdade, é de açúcar, é de pasta americana. Isso. É isso E eu aqui estamos inventei, hoje, gente, hein? eu sou terrível. E o que eu E fiz eu, por me dar dessas tortas.
A Di puxa muito a minha orelha, que ela disse que eu tenho que ter foco. Eu tenho foco, não foco. Eu sou igual macaco, eu pulo de um galho para o outro, sabe? Hoje eu estou fazendo feltro aí, mas é legal, porque assim, na verdade, eu uso o artesanato como terapia, como terapia. Claro que eu vendo os meus produtos, assim como eu vendi para você, eu vendo muito aqui na Itália. Claro que eu vendo, eu tenho os meus clientes, tenho clientes fixos, é muito legal isso, os clientes que sempre, fiéis, que sempre voltam. Aí olha, você, muito... você tem que ter qualidade, tem que ter. Mas assim, tem gente que se emociona com o trabalho que eu fico. Eu, Claro, sabe que é engraçado, eu também Patrícia? me emocionei bastante. Eu acredito menos em mim do que as pessoas. As pessoas acreditam muito mais em mim do que em mim. Eu mesma. Tudo que eu faço, eu procuro fazer com muito, muito, muito amor. Mas é assim. Como eu estava dizendo, um exemplo, vou mostrar aqui um exemplo aqui para vocês. Ó, biscuit. Isso aqui é um pote de biscuit, claro, a tampa, né? Que eu tirei o pote. Isso aqui é um pote de biscuit, tu pode colocar doce, açúcar. Aí eu fiz, tava afim de fazer chocolate, aí eu pesquiso umas imagens de chocolate e saio modelando. E é tudo feito à mão, né? Eu não uso molde, não. Aí outro dia eu tava afim de fazer biscoito. Aí então meti o pau a fazer biscoito. Aí, tá, eu tava nos potes. Só eu mesmo, muito palhaça na pessoa dessa. Aí, depois, olha só. Eu já mostrei, né? Até postei. Isso aqui é o curso que eu estou fazendo. É um curso Brinquedos em Feltros. E é muito legal porque eu estou fazendo esse curso não para aprender a fazer os brinquedos em si, e também, é claro, porque as peças não são minhas, então as técnicas não são minhas, e claro que eu estou ali para aprender as técnicas, mas muito mais para apresentar possibilidades para os meus clientes. Olha que legal esse cachorrinho. É, ele tem um botãozinho aqui, né, de pressão, então a criança vai tirando as argolinhas, ela pode trabalhar a questão de cores, a questão de quantidade, a questão do encaixe, a coordenação motora fina, a questão do som, ó, percepção auditiva, a questão do reconhecimento do animal. E aí, olha só, eu estava fazendo esse, aí eu canso. Ah, não, cansei, eu estou cansada de feltro. Então, vamos para as bonecas de pano. Essas bonecas de pano aqui tem uma história também. Essa bonequinha se chama Tilda. E eu sou apaixonada por ela, das canelonas, olha só. Eu sou apaixonada por ela porque quando eu era criança, a minha avó fazia umas bonecas de pano. Sabe, eu acho que a gente até encontra ainda em Fortaleza. É coisa mesmo de gente antiga. E na cabecinha, ela revestia uma castanha. Eu achava muito legal, porque a castanha tem aquele buraquinho que parece o nariz, né? E ficava parecendo o nariz do boneco. E aí, quando eu conheci a Tilda, eu disse, meu Deus, como lembra as bonequinhas que a minha avó fazia para mim. Aí eu saí fazendo Tilda. Olha só. Mas esse nome é o nome que você colocou? Esse Não, Tilda? o nome da boneca se chama Tilda. Ah, mesmo? Olha, legal. É muito linda. Aí, ok. Isso eu não pesquisei, viu? Estou descobrindo aqui agora. Dessa bonequinha aqui, vou mostrar para vocês. Quem lembra dessa bonequinha aqui? Da época que a gente era criança. A gente, olha, da época que eu era criança. A bonequinha no vaso. Tchau, gente. Boa noite. Que ela se transforma num vaso de flor. Ela é um fantoche. Olha só. Ela se transforma num vaso de flor. E aí a gente abre. Essa bonequinha aqui, vamos dar crédito, né, gente? Os devidos créditos. Essa bonequinha aqui eu aprendi com uma professora chamada Vivi Prada. Ela trabalha só com boneca de pano. Então, o molde é dela, o trabalho é meu, mas o molde é dela. Ela ensinou e eu fiz. Está tudo feito à mão, eu acho incrível, assim. Tudo feito à mão. Até a pintura dos olhos você fez, né? Tudo. Vou cortar um pouquinho. Vou te deixar falando, que eu vou ali atender o meu bebê, mas escuta, me fala sobre as tuas inspirações e motivações, certo? Quero que você enfoque
em falar dessa. Você já me falou mais ou menos, mas suas motivações. E a questão da Europa. Tá bom. A Europa, Quando você vai o lá, eu que falo assim. te inspirou mais na Europa? Mudou o quê? Agora vem, viu, gente, ao vivo. Agora vai. Tô explicando Minha aqui. filha, vida real, vida Sim. real. Vai lá o telefone. É legal para contar uma história. E eu lembrei de uma musiquinha que eu gostava de cantar, porque, olha, ela tem uma florzinha na cabeça, ela tem um jardim de flor. Então, eu gosto sempre de dar um contexto aos meus trabalhos. E tem uma musiquinha que eu cantava na escola que eu gosto de usar esse tipo de artefato para esse tipo de coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Que diz assim: eu sou a florista, flor estou vendendo. Eu sou a florista, flor estou vendendo. Venha cá, menina, que por ti estou sofrendo. Venha cá, menina, que por ti estou sofrendo. Queres uma flor? Faça-me um tostão. Queres uma flor? Faça-me um tostão. Eu não quero flor, eu quero é o seu coração. Então, tudo tem um contexto. No Brasil, eu fazia mais coisas. Mas, assim, eu sempre gostei. Sempre gostei. No Brasil, por ser professora, toda professora, ela tem um pouco de habilidade. Se ela não tiver, minha filha, ela tem que adquirir. Porque a gente faz lembrancinha para criança, de Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças. Aí a gente tem que fazer danças para as festas, né? Essas festas que eu citei também sempre tem alguma apresentação. A gente canta, a gente dança, a gente faz teatro. Então, toda professora tem que falando, aqui era EVA. Pois é, eu amava fazer painéis comigo. Inclusive, eu sempre gostei. E eu sempre gostei de detalhe. Eu acho que o que enriquece o trabalho é o detalhe. Aí eu sou assim, eu começo a fazer as coisas, aí, como eu disse, eu enjoo. Aí eu comecei a fazer. Isso aqui é macramê. Olha como eu sou esquisita. Eu comecei com. Aí eu fiz 1, 2, 3. Socorro, quanto tempo você leva para fazer esses trabalhos? Ah, o tempo da produção? depende. Macramê rapidinho. E tem mais ali guardado. Isso aqui é um porta-copo. Eu vou postar depois. Isso aqui é é um jogo americano. Muita coisa, hein? Super produção. Isso aqui é chaveiro. Tem um monte de chaveiro ali guardado, mas eu faço por terapia mesmo. Outro chaveiro. Outro chaveiro. Aí eu peguei abuso desse aqui, eu já vou para outro modelo. Aí eu fiz um painel, eu estou no momento da paixão, estou vendo coração e tudo, eu fiz esse painel. Aí daqui a pouco eu já não queria mais fazer painel de coração, já queria fazer uma coisa mais abstrata. Aí fiz esse, vou fazer feltro, eu fiz um fantoche do curso também. E também dá para cantar musiquinha, e aqui você trabalha a questão da escovação, a questão da alimentação saudável, e se desenvolve mil coisas. Então, assim, essa coisa de criar faz parte da minha vida. Se eu digo, eu tenho uma frase, eu só sou feliz criando. Se eu não criar, eu acho que eu morro, eu piro. Eu só sou feliz criando. Todo dia, seja um chaveiro, seja qualquer coisa, eu tenho que criar. Todo dia. E aí, quando eu crio, meu marido não deixou eu vender. Eu acredito que a cliente queria, ele não deixou eu vender esse livro. Diz, faz outro. Olha só. Olha esse livrinho. Ele sai tudo. A criança é completamente interativo. A criança pode brincar tirando os personagens e colocando. Ele tem todos os compartimentos da casa. Socorro, você tem muita proximidade das crianças, é isso, né? Poderia dizer que é isso? Para criar? Sim. Você é a criança, não? Mas pobre. Sim, é verdade. Não, obrigação talvez não seja a palavra, é questão de sobrevivência.
O professor é questão de sobrevivência, ele ser criativo, sabe? E assim, tudo que eu faço, mas é tudo mesmo, é muito intuitivo. Não é que eu programo. Se você me pedir, como o quadrinho do Jean, aí eu anoto o que a Patrícia quer. Ah, ela quer o tema fazendinha, ela quer que tenha bichinhos, ele gosta de montanha. Então, eu vou encaixando dentro, não que você me disse como fazer, mas dentro do que você me disse, do que sua criança gostava e do que você gostaria de ter para sua criança, eu vou adaptando e vou criando o melhor que eu posso com o material que eu tenho. Mas tudo é muito intuitivo e repleto de amor. Essa questão de história, eu não sei, mas eu acho, talvez você veja aí melhor que eu, minha vida é tão forte, e eu acho que história, você deve saber disso. Criança gosta muito de história. Eu acho muito difícil uma criança não gostar de história, não gostar de música, não é verdade? Então, Sim. As mães presentes, as professoras, elas podem dizer se eu estou certa ou se eu estou errada. Eu sou a dona da razão, não, viu, gente? De repente eu estou errada no que eu estou dizendo. Mas, assim, essa questão da história, você pode ensinar muito através de um conto. Você pode ensinar muito com a música. E você pode mudar completamente o ambiente da sua sala de aula e dentro da sua casa usando esses artifícios. Música, contação de história, entende? Um exemplo, a minha turminha fazia os jogos do dia a dia, as atividades do dia a dia, sujava a sala toda, porque é normal, criança suja. Ou então eu mesma fazia uma atividade que a sala ficava de cabeça para baixo. Então, eu usava de uma musiquinha que eu gostava muito para que eles me ajudassem a organizar a sala sem se sentirem acuados. Que era assim, lá vem a Mônica e o Cebolinha, vamos todos juntos para a escolinha. Lá vem o Cascão, ele é um sujão, suja toda a escola com papel no chão. Cata aqui, cata ali, vamos cooperar. A escola deve ser como o nosso lar. Eles limpavam e nem se dava conta que estavam limpando. Então, tu pode trabalhar 1000 coisas usando esses artifícios. Então, por que não? Por que não tornar mais agradável a tua sala de aula, o teu convívio com a criança? Eu gosto muito de brincar, de jogos, faz parte. E essa questão veio para cá, para a Itália comigo. Primeiro que eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, eu não falava a língua, eu me sentia sozinha porque eu estava num país que não era meu, né? Longe da minha família, dos meus amigos, deixei emprego, deixei tudo, larguei tudo. Gente, um dia desse, foi que depois de 7 anos aqui, eu parei e disse assim, meu Deus, eu sou muito louca. Eu me desfiz de tudo, eu peguei minhas roupas, meus sapatos e meus livros, coloquei em 2 malas e meus documentos e vim embora e eu não pensei por nem um minuto que isso não pudesse dar certo. Gente, eu vim e eu nem pensei, eu não pensei. Eu simplesmente vim. Aí um dia desse eu pensei, meu Deus, se essa minha relação tivesse dado certo? Ok, eu tinha voltado e tinha começado de novo, porque essa sou eu. Mas tu já pensou que doida? É muito intuitivo. É assim, tem uma força que me protege, que me guia, que não me deixa cair, não me deixa tropeçar. E eu falando nessa questão da história, eu estava dizendo aí, não sei se a minha sobrinha está aqui, eu convidei, mas eu não sei se ela está aqui, mas se ela tiver, ela vai lembrar. Se tiver, Ana Mela diz assim, é verdade, tia. É tão forte essa questão da história na vida de uma criança, que eu contei uma historinha para minha sobrinha, hoje ela tem 16 anos, eu acho que quando eu contei, ela tinha uns 6, 7, por aí. Até hoje ela lembra. Até hoje ela lembra. Só para você ver como essa coisa é muito forte na vida de uma criança. Né? Sim. Eu vive pedindo, eu lembro de você bastante, porque desde quando eu era pequeno, eu lembro que eu pedia muito conselho você com história, com tudo, né? Eu contava no telefone para ele, né? Esse talento de criar histórias, e a gente, como mãe, claro, sempre está tentando criar, fazer as coisas, mas quem realmente tem esse talento, né, de interpretação, eu admiro bastante você, Socorro. Eu muito amo. bem.
Alguém terá que alguém tem alguma pergunta? Socorro. Não sei, eu Você não tem falou alguma pergunta. tudo. A mim, eu já entendi tudo. Eu quero que as pessoas te vejam, né? Porque eu já te vejo, já te conheço, já sei a sua história e esses elementos que você tem que para produzir, que você falou da intuição, né? Que é uma inspiração que vem. Os artistas aqui presentes que digam e que eu também posso dizer que também conheço e sei o que é ser inspirado e seguir a intuição. É um elemento muito forte, né? Seguir isso. E que são para poucos realmente seguir a intuição. E estudando um pouco mais além, né, da psicologia que seja, a criatividade vem desse lugar, né? Aí esse. No Brasil, Eu acho que você me respondeu tudo. Uma coisa que eu queria que você falasse para fazer umas perguntinhas assim, só para poder ficar bem legal assim, nosso fechamento. Se você quiser dizer alguma outra coisa. ping-pong, claro, tá bate-bola. Sim. Vamos lá, mais bola. Qual o limite entre a arte e o artista, Socorro? Para mim, Sim. o limite, O que limita? Tem algum limite entre a arte e o artista? eu não sei se a palavra para mim seria limite, mas eu vou usar a diferença. Para mim, Sim. entre a arte e o artista, Patrícia, eu acho que uma coisa tá tão envolvida com a outra que eu acho que é a mesma coisa. Para mim, que sou meio enrolada igual meus cabelos, né? Eu acho que a arte é o artista é a arte. Eu acho. O artista transpira a arte. Sem arte, o artista morre. Eu acho. É a minha opinião. Socorro sobre ela mesma. Quem seria Socorro sobre ela mesma? Eu sou uma pessoa muito engraçada, que eu acho que isso faz parte do cearense. Eu sou muito positiva, muito positiva. Tem os meus dias de cão? Tem meus dias de cão. Mas, na maioria das vezes, eu sou muito positiva. Tenho os meus problemas, mas eu choro 5 minutos e me levanto, porque ela levanta essa poeira, dá a volta por cima, porque a vida minha irmã, a vida é trem-bala, parceiro. Entendeu? A vida passa muito rápido para tu ficar chorando. Não dá, não. Então, eu sou positiva, eu sou muito engraçada. Eu sou amiga, quando eu sou amiga mesmo. Eu acho que esse lance de que, a amizade tem que estar perto, tem nada a ver. Eu acho que quando você é amiga, independente de você estar perto ou longe, você é amiga. Nós somos exemplo disso, que nós não nos perdemos no tempo, não é? Eu sou amiga, eu sou parceira, eu sou, na mesma quantidade do meu jeito engraçado e criativo, eu sou irritada. Eu não gosto de admitir isso, mas eu sou. Essa semana, por exemplo, uma curiosidade sobre mim. Eu sou lúpica. Que é isso, Socorro? Eu tenho lúpus. O que é lúpus? Eu gosto de falar para conscientizar as pessoas. É uma doença autoimune, não passa para ninguém. Médico nenhum sabe dizer o porquê que você adquire essa doença, se você já nasceu com ela, ou se você, ao longo da vida, você desenvolveu, eles não sabem dizer. A gente cura o lúpus com cloroquina e corticoide. Por conta do tratamento, eu ganhei 30 quilos, né? Então eu saí de 70 e fui para 100 quilos, essa carinha de princesa aqui tem 100 quilos. Muito mais de inchaço do que de gordura, Mas isso não me abala, eu falo para conscientizar, como eu estou dizendo. O lúpus, ele limita, né? Então, assim, a minha limitação principal com o lúpus é não poder pegar sol. É a regra básica para quem tem lúpus, não pegar sol. Então, no inverno aqui, vocês dizem que no Ceará é quente porque vocês não viram ainda o verão aqui na Europa. O verão na Europa é a mostra grátis do inferno. Patrícia, que não me deixa mentir. Meu amigo, não é quente não, é as caldeiras. Pensa num negócio que pega fogo. É muito quente. Então, eu evito sair.
Aí, exemplo, sábado passado, falando dessa irritação, meu marido ficou, vamos almoçar, esse meu filho eu cozinho, morta de preguiça, mas eu prefiro cozinhar que sair no sol. Porque quando eu saio, eu tenho que usar sombrinha. E as pessoas aqui fazem hora com a minha cara. As pessoas aqui, elas te apontam e ir na tua cara sem te conhecer. E aí eu disse para ele, eu não vou, porque você sabe, vão me irritar e eu vou responder. Hoje eu não tô no dia bom. Hoje eu tô com a pá virada. E ele ficou, vamos. É meu marido, eu fui, né? Nem deixar ele só. Eu não cheguei nem no portão. Tinha um vizinho entrando, eu tava com a sombrinha. Aí ele disse, eita, que a chuva tá boa. Aí meu marido, mas é para fazer sombra, porque meu marido é meu oposto. Educado, calmo, não tem nada a ver comigo. É meu oposto. Às vezes eu pergunto para ele por que ele casou comigo. Os opostos se atraem, né? E aí, a gente saiu no portão, outra pessoa me pegou para fazer hora com a minha cara. Aí, mais na frente, uma pessoa estava num bar, começou a rir, aí eu gritei, eu tenho loucos, eu não posso pegar sol. Então, a Socorro é essa. Ela é engraçada, ela é irritada, ela é criativa, ela é amiga, ela é parceira, ela é... Mas se você se fizer necessário, na minha vida, eu tô ali com você. Mas se você não se fizer necessário, eu te dou atenção de acordo com a atenção que você me dá, porque eu cheguei numa idade e num momento da minha vida que eu não perco mais meu tempo com aquilo que não vale a pena. É isso. Muito bem, características da Socorro Artista. Ainda que tenha que fazer o bate-bola ainda, hein? Agora rapidinho, vamos. Motivação. Arte. Você acredita? Em Deus. Onde você quer estar, Socorro? Até onde você quer estar? Você está artesã até onde quer estar? Onde eu quero estar? Dentro de mim. Centrada. Me conhecendo, sabe? Faço terapia para me conhecer. Porque a gente pensa que se conhece, mas não, nunca é o bastante. Não queira se surpreender com você mesma, porque é pior do que se surpreender com alguém que você não conhece. Sabe aquela coisa, uau, eu fiz isso, eu não acredito. Pois é. Então, para domar esse lobo... Inspirações e motivações. Pode ser uma coisa só. Inspirações e motivações. Inspiração, fotografia. Motivação, a vida. A vida. Gente, viver é bom demais. Viver é bom demais. Eu tenho um pacto com meu marido até 120 anos. Muito bem. É o nosso pacto. Palavras ao mundo. Você já falou várias, mas fale alguma mais aí. Palavras ao mundo. Tudo aquilo que não se renova está morto. Quanto é Socorro por aí? Vale Jesus Cristo. Tem a professora, tem a amiga, tem a artesã, tem a artista, tem a contadora de história, tem a esposa, tem a cunhada, tem a tia, tem a sobrinha, tem a prima, tem... Nossa, é incontável. A Deus. Gratidão a Deus. Sempre. Essa força que rege. É a história sobre a verdade, a mentira e a verdade. Certo dia, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira diz para a verdade, bom dia, dona Verdade. A verdade, sabendo que a mentira é mentirosa, foi verificar se era um bom dia. Olhou para o céu, não tinha nuvens, muitos pássaros cantando, então ela disse, realmente é um bom dia. Ela respondeu para a mentira, bom dia, dona Mentira. Aí a mentira disse, tá muito calor hoje. Aí a verdade realmente estava assim de calor e disse, a senhora tem razão. Com base nisso, a mentira tirou as vestes, pulou na água, mergulhou e disse, vem, dona Verdade, a água está ótima. Pela primeira vez, sem verificar se a mentira estava mentindo, a verdade acreditou nela e mergulhou também na água.
Assim que a verdade mergulhou na água, a mentira saiu, pegou as roupas da verdade, ó, se mandou. A verdade ficou nua, mas se recusou usar as vestes da mentira. E como ela não tinha nada a esconder por ser a verdade, ela saiu nua por aí, caminhando. Mas aos olhos das pessoas, aquilo era muito estranho. Porque para as pessoas é muito melhor ver a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Vamos refletir? Vou encerrar agora. Obrigada, gente. Muito boa noite. Obrigada a vocês. Agradeço muito esse povo. Muita paz e amor para todos, hein? Estamos precisando. Muito obrigada. Foi maravilhoso que estava com a gente até agora. Amém. Tchau.